Boa noite a todos. É muita alegria que nós estamos aqui hoje para mostrar um pouco dos ensinamentos de Jesus através do seu evangelho de amor. E enquanto eu abro aqui, eu compartilho a nossa apresentação, eu vou deixar aí uma questão aí para o chat, a mesma pergunta que Emmanuel fez a Chico quando estava mostrando a fazenda do Senhor para ele. Falou: Chico, você já foi ponte para alguém? Aí agora a pergunta fica aí para todos nós. Nós já fomos ponte para alguém? Nós estamos hoje falando sobre a lei de amor. O Evangelho nos traz esse tema. E nós reconhecemos que nós estamos atualmente num momento muito difícil, onde muitas vezes as dificuldades, as discórdias, as desuniões, ou seja, todo tipo de conflitos que a gente vivencia atualmente, e a gente fica imaginando por que o mundo está vivenciando tantos conflitos, tantas angústias, tantas guerras, né? No sentido do uso, da defesa individual de cada um, etc. Mas o nosso evangelho de hoje, nós vamos aqui trazer, Kardec nos trouxe aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz para a gente que o amor está por toda parte, em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Desse modo, amar não é algo estranho à nossa essência. Assim sendo, como podemos relegá-lo se ele nos envolve desde a nossa origem? Essa reflexão de Kardec, ela vai nos acalmar um pouco e vai nos dar um pouco de entendimento através do Evangelho de Jesus, que nós vamos ver hoje, que é exatamente o capítulo 11, que fala do amor, amar o próximo como a si mesmo. E nesse capítulo, Kardec colocou uma questão interessante. Dai a César o que é de César. É um relato de Mateus. E é muito interessante, porque parece que não tem nada a ver com amor ao próximo e nem com a outra parte que é a lei de amor. Mas nós vamos entender juntos, porque a doutrina espírita nos auxilia em muito a codificar o ensinamento do Evangelho de Jesus, né? Descortinou para todos nós, quando a gente se interessa em estudar e se dedica, para compreender efetivamente o que Jesus quis nos ensinar no seu Evangelho. E tem uma pergunta interessante que Mateus narra, né? Essa narrativa de Jesus está em Mateus e Marcos. Quando o apóstolo Mateus diz que relata o momento no qual estavam lá os fariseus, juntamente com os herodianos. Herodianos são os seguidores de Herodes, e os fariseus são os grupos de judeus devotos dos primeiros 5 livros da Bíblia. E também eles fundaram a sinagoga, onde eles lá realizavam os seus cultos. Mas Kardec nos chama a atenção no item 5 do Evangelho, que ele diz o seguinte, que essa questão só teria sentido se fosse exatamente na prerrogativa da intenção daqueles que o estavam fazendo. Porque Kardec diz que tinha aí uma tentativa de indispor o Cristo com a autoridade romana. E olha a pergunta. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Tem duas questões. É lícito pagar ou deixar de pagar? É a mesma coisa. Tanto de um lado quanto de outro, se Jesus respondesse, iria ter problema com a questão. Porque ela foi capciosa exatamente para poder deixar Jesus numa situação difícil. Mas nós sabemos que o Filho de Deus,
tinha todas as condições de saber o que vai dentro de cada um de nós, e ele já sabia o que aquelas pessoas traziam em seu coração e na sua mente. E Jesus perguntou: apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. E ele, pegando a moeda, disse: de quem são esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César, responderam. Disse Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não podia ser diferente, porque Jesus, sabendo da malícia dele, compreendendo isso, essa resposta fez com que ele indicasse um caminho que deixa a consciência daqueles que fizeram essa questão, né, da consciência moral de seus acusadores escolher pessoalmente o que cada um deseja fazer. E assim Jesus conseguiu trazer um ensinamento para a gente dessa questão. Fora a intenção dos fariseus, né, que eles não queriam conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento de tributo, né? Ele queria colocar Jesus em condição difícil. Ele queria fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e tivesse contra ele a autoridade romana. Mas Jesus conseguiu mostrar para eles, né, que eles não foram aconselhados a não pagar os impostos, mas ao mesmo tempo foram aconselhados a dar valor às coisas de Deus. Esse é um ensinamento importante. E as lições transmitidas são sempre muito, muito atuais. Jesus sempre falou para todos sempre, para toda a humanidade. Ele sempre traz lições importantes e atuais para a gente, né? Ensinou o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento humano. Quando você está diante das situações onde os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Afinal, se não procuramos nos ajustar às leis humanas, como poderemos fazê-la com relação às leis divinas, não é mesmo? Com esse ensino, Jesus nos deixa clara a legitimidade de nossos deveres civis, como é o caso dos impostos e de outras obrigações que nós vivenciamos. Esclareceu que é necessário atender às exigências de ordem material. A coletividade, se não se organizar, ela não consegue ter, socialmente falando, urbanisticamente falando, cidades preparadas para que possa vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos. Porque é o recolhimento de impostos que faz com que essa ordem urbanística exista e a gente possa conviver e vivenciar todas as benesses que elas nos traz, né? O que a gente tem que pensar é que maus homens, sem dúvidas, produzirão maus estadistas, não é isso? E coletividade ociosa, que não indiferentes, receberão administrações desorganizadas. Então, a gente precisa estar sempre atuando, fazer parte e nos comprometer com o bem comum de todos, nesse sentido. Ela lembrou que não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais. É claro que quando nós recebemos as obrigações morais, quando nós nos imbuímos de aprendê-las, né, de interiorizá-las, nós terminamos seguindo, normalmente, né, o ensinamento de Jesus, as leis divinas. O que são essas obrigações morais? Fazer o bem. Todo ato no bem conduzirá-nos ao desenvolvimento espiritual. É assim que acontece, né? E essas situações de vivenciar as coisas do bem nos favorecem a melhorar os nossos sentimentos, a produzir em nós todas as virtudes necessárias para a convivência pacífica em sociedade. E o critério da verdadeira justiça? Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Nós não podemos querer coisa ruim para a gente. Então, isso resultou no estar em tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Eu posso até abrir mão do meu direito por questão de altruísmo, por questão de abnegação,
de despreendimento, mas sempre teremos que obedecer, que olhar, que dar prioridade para o próximo, mesmo que a gente também precise de algo, precise naquele momento de receber algo, mas o próximo tem que ser atendido em primeiro lugar, porque quando a gente oferta algo para o próximo, quem se beneficia mais somos nós. E dar a César o que é de César significa condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. E quando o Evangelho nos fala todo prejuízo, é todo mesmo, são as pequenas coisinhas que constroem um homem de bem. São os pequenos gestos, as pequenas atitudes, né, que acontecem no dia a dia da gente, que a gente acha, só isso não vai fazer mal. E faz muito mal. Então, se a gente não dá prioridade para as pequenas coisas, porque nós só crescemos paulatinamente, nós crescemos devagar, passo a passo. E se nós desprezarmos as pequenas atitudes e utilizamos elas como se aquelas ruins, como se fossem boas, elas terminam contaminando o progresso que a gente vai construindo, as pequenas coisas que nós vamos galgando de bem dentro de nós. Respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus direitos. Ora, isso é claro, a gente não pode deixar que ultrapassar, nós temos os nossos limites de ação, nós temos o campo de influência, né, ao redor de nós. E quando nós fazemos esse respeito, as energias de quem respeita e de quem é respeitado se unem, se congregam e terminam cada um se beneficiando com as energias um do outro. Cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade, os indivíduos em geral. Nós não podemos esquecer que a nossa família é a base, o princípio e a primeira escola da vida. Nós temos que reconhecer na família que nós somos capazes de perdoar, de amar, de auxiliar, de ofertar dentro daquele ciclo, aprendendo a buscar a harmonização, a paz daquele pequeno grupo, porque nós vamos ser espelho para a sociedade, espelho para nossos núcleos de estudo, nossos núcleos de convivência social. Então, dentro da família, que nós reconhecidamente começamos a receber as primeiras sílabas das leis divinas. Dar a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. Quando nós reconhecemos as leis divinas como roteiro de vida, não tem como nós errarmos, não tem como nós nos perdermos, não tem como nós ficarmos infelizes, porque nós sabemos que as dificuldades são justas, as dificuldades são necessárias para o nosso aprimoramento. A escala evolutiva, Leon Denis nos traz, no problema do ser, do destino e da dor, no capítulo 25, ele diz que assim, de grau em grau, sob a influência e a irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Essas sensações que nós vamos recepcionando nos pequenos atos, nas nossas pequenas vivências, ela lentamente, o que nela não era senão paixão, nesse devagar de compreensão da vida, de compreensão da lei divina, desejo carnal, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou a alguns converter-se-á na afeição a todos, que é esse, né, a lei de amor que Jesus nos ensina hoje, a família, a pátria, a humanidade. Uma grande família. E essas impressões vão se encontrando cada vez mais vivas à medida que se afastam dos planos inferiores, onde reinam os impulsos egoístas e se sobem os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximar-se do foco divino. Quanto mais nós afastamos de nós as más virtudes, os maus impulsos, né? Aquelas situações de conflito que a gente gera, às vezes, por pouco ou quase nada, né? É que faz a gente se afastar dessa hierarquia espiritual que tanto nós queremos avançar.
e é um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. É por ele, o amor, que ela, a alma, se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. É amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade, da bondade. Como já falamos do altruísmo, é o desinteresse, o amor desinteressado, né? Nós, a abnegação, o desprendimento das coisas. Leon Denis ainda diz isso. E a lei de amor, aqui nós vamos receber, pelo menos eu senti um maior impacto. É Lázaro que nos traz. Ele diz que a lei de amor resume a doutrina de Jesus inteira. Está toda contida na lei de amor. É de essência divina. Ora, se é de essência divina, nos suprirá em todas as nossas necessidades, nos cobrirá como um manto grandioso, nos protegendo de todas as dificuldades que nós poderemos estar vivenciando. Todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado, que iremos desenvolvendo através das várias existências. E a gente já viu no Livro dos Espíritos, né? Onde está escrito a lei de Deus, né? Onde está escrito? Os Espíritos responderam na nossa consciência. E cada vez que nós vamos nos aproximando dessa grandeza divina, porque o Senhor que escreveu com todo o seu amor, na qualidade de Pai, que ama profundamente seus filhos, escreveu tudo isso para facilitar o nosso encontro com Ele, para diminuir as dificuldades que poderiam nos atrasar o nosso encontro com Ele. Por isso é que é de maior impacto, porque nós nunca estaremos sozinhos. Como Jesus diz, estarei sempre convosco. E aí a lei de Deus, escrita por Ele, por nos amar, nos aproxima dEle. Nos deixou aí um caminho, um livro, uma caderneta, para que a gente cada vez vá lá e consulte e veja o que Jesus disse sobre tal e tal coisa. E assim nós continuamos. Amar a si mesmo é trabalhar pelo nosso progresso moral e intelectual, para melhor servirmos ao próximo e ao bem comum. E vamos trabalhar para fazer o bem. O bem só nos ajudará a crescer, só nos ajudará nossos espíritos a chegarem melhor no mundo espiritual. Semelhança estabelecida por Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Consequência, não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E simples, não se pode amar o próximo sem amar a Deus. E aí, se temos aquele alguém engasgado, né, dentro do nosso coração, sem se aproximar, sem tirar esse sentimento ruim de dentro de nós, vamos começar a trabalhar esse sentimento para a gente poder estar sempre perto de Deus. Tudo que se faça ao próximo é o mesmo que fazê-lo a Deus. Por quê? É dando que nós crescemos. É assistindo que nós somos assistidos. Já dizia Francisco de Assis. A reencarnação e a lei de amor, olha só, a reencarnação é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. Por quê? Porque ela dá oportunidade para que nós possamos retomar e conviver com aquelas pessoas que nós ferimos. É como se fosse, assim, um remédio poderoso que a gente podia cicatrizar e nós trabalhar com o nosso dia a dia, dos nossos familiares, no seio da nossa família, no seio de todas as instituições que nós fazemos parte, trabalhar para que possa conciliar, possa se ajustar dentro da lei de amor, para podermos ficarmos livres, leves, né? Próximo, crescendo, progredindo, e nosso espírito só se desenvolvendo. Em uma mesma família se reúnem inimigos do passado, a fim de se ajustarem diante dessa lei. E Deus é tão bom Pai que nós recomeçamos do zero quando reencarnamos. Nada de nada dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. Nossos sentimentos vão ser construídos ali a partir do zero, para podermos conseguir
desvencilhar-nos daquelas coisas tristes que nós causamos uns para os outros. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito mal. E a contribuição do Espiritismo é contribuir para que a lei de amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. Se não fosse aí o Espiritismo nos trazer essa leveza de ensino, de compreender tudo o que acontece diante da nossa vida, pegar um livro da codificação e estudar e entender e compreender. A gente fica feliz de ter recebido isso, de ter recebido Jesus novamente entre nós, né, como Consolador prometido. E amor ao próximo. Qual é o limite desse amor? A família? Aceita? A nação? A humanidade inteira? Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Não existe diferenciação. A prática da lei de amor consiste em amar todos indistintamente. Por isso é que cada vez que nós vamos saindo do ciclo familiar, passando para fora, passando para a nossa escola, passando para o nosso trabalho, passando para a casa espírita, isso aí, esse amor só vai, né, se esticando. As energias só vão ficando mais limpas, né? Mais harmonizada com a lei de amor, mais harmonizada com Deus, nosso Pai. E ajustando-nos à lei de amor, o que vamos? Exercitar a tolerância e o amor com os que convivem conosco. Perdoar quem nos ofende. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Fazer aos outros o que gostariam que eles nos fizessem. E às vezes é um gesto tão pequeno, meus irmãos. É um gesto de ouvir, é um gesto de amparar, é um gesto de estar presente. Todos estes gestos simples são gestos de amor. E amar no sentido profundo é ser leal. Sansão nos disse isso. Ser íntegro, ser consciencioso, considerar como sua a grande família humana, suavizar as dores dos semelhantes. O efeito da lei de amor, destruição do egoísmo. Quando nós estamos envolvidos nessa centelha divina, nossa mente não tem condições de se ligar às coisas ruins, só às coisas boas. Melhoramento moral da humanidade, extinção das misérias sociais, felicidade durante a vida terrestre e espiritual. Vamos transitar nos dois mundos sem dificuldades, porque estamos juntos, estamos conscientes do nosso papel como filhos de Deus. E a recomendação de Fenelon: amados irmãos, aproveitai destas lições, essas lições são para todos nós. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos e vereis a terra transformada num paraíso terrestre. E Emmanuel nos trouxe no nosso lar, novo amigo, dizendo que o homem terrestre não é um deserdado, como nós vimos, né? Deus está sempre presente, sempre nos dando oportunidade. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno da escola benemérica, de benefício, de méritos, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, é a nossa oportunidade, a sua ferramenta, a nossa ferramenta, o seu livro, o nosso livro. Que Jesus nos ampare sempre, meus irmãos, e nos conceda ter a consciência de seguir as leis de Deus.